Olá, tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que pode nos ajudar muito, tanto na esfera das relações pessoais como na carreira profissional. Eu estou falando aqui dos tipos de personalidade. Segundo o pesquisador John Holland, norte-americano, existem 6 grandes tipos de personalidade: realístico, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. Esses tipos têm a ver com características que herdamos, ou seja, desde pequenos já mostramos tendências, interesses e um direcionamento para algumas características mais pronunciadas do que outras. Quem tem filho pequeno sabe disso, às vezes com 1, 2, 3 aninhos, mesmo filhos gêmeos, um se mostra de uma maneira, outro se comporta de maneira diversa. E por que isso é importante? No universo profissional fica claro que a partir do conhecimento do tipo de personalidade, nós podemos fazer escolhas sobre qual profissão e mesmo qual ocupação. Eu dou um exemplo. Dentro da área de publicidade, há pessoas que têm o traço artístico, vão construir o jingle, vão trabalhar a parte musical, vão fazer a capa de um livro, de uma revista, gostam da criação. E há pessoas mais convencionais que vão gostar, por exemplo, de medir os resultados de um trabalho, vão gostar de pesquisar e organizar os dados a partir de relatórios, vão gostar de preparar, por exemplo, o ambiente para um evento. Vou então explicar rapidamente um pouco sobre esses tipos. O traço realístico tem a ver com trabalhar bem com a realidade, com aquilo que é concreto, trabalhar bem com a mão. Pessoas que têm esse traço aprendem a partir de explicações básicas, concretas, em que elas possam tocar, mexer e sentir na realidade, de modo concreto, aquilo que estão aprendendo. Já os investigativos, como o próprio nome diz, gostam de investigar. Apreciam teorias, ciências, gostam de se aprofundar em detalhes, costumam ser críticos, analíticos e, em geral, são pessoas que se aprofundam bastante naquilo que estão estudando, entendendo ou pesquisando. Carreiras como jornalismo, direito, ciências sociais e filosofia são bastante apetitosas para esses alunos. Já o tipo artístico, como o próprio nome disse, eu já comentei, são pessoas criativas que gostam de não ter tanta rotina, têm até uma certa dificuldade com a organização e trabalhar com a emoção lhes desafia. Então, arte, terapia, cinema e vídeo, arquitetura, decoração e também áreas ligadas a marketing e outras que possam ter um trabalho artístico. As coisas não são tão quadradinhas. Olha que interessante, quer dizer que um engenheiro então não pode trabalhar com a parte artística? Muito ao contrário. Se um engenheiro, que teria bastante do traço convencional, que trabalha com organização, com lógica, com sistemas, que trabalha com causa e efeito e gosta bastante de tudo aquilo que é seguro, estável e metódico. Se ele tem também um traço artístico, ele pode ser justamente um engenheiro que tem um diferencial. Tudo isso é interessante saber porque você, pai, você, mãe, ao longo do desenvolvimento do seu filho, não só pode conhecê-lo mais, tendo a curiosidade, percebendo que o jeito dele ser não é melhor, não é pior, não é certo nem errado, é o jeito dele ser, é a natureza dele. São os estímulos que ele precisa, são as conversas que a ele interessam, são os ambientes que para ele são interessantes e as carreiras que ao longo do Fundamental 2 e médio vão começando a mostrar interesse. Por exemplo, pessoas que têm o traço empreendedor gostam de competição, gostam de metas, gostam de superar dificuldades, gostam de ter desafios. Em geral são pessoas irrequietas e não gostam tanto de descer em detalhes como os investigativos. Então carreiras como comércio, comércio exterior, próprio marketing, publicidade, áreas como engenharia de produção em que você tem que vencer desafios, tem que superar metas, enfim, todas as carreiras que de alguma forma eu tenho que empreender e buscar resultados são interessantes. Em geral, são pessoas mais irrequietas e não têm, muitas vezes, tanto interesse por criar, mas sim por inovar e liderar. Já as pessoas sociais têm um grande interesse idealista. Gostam de cuidar do mundo, de melhorar o mundo, de hospedar, curar, gostam de ensinar, gostam de fazer do mundo um lugar mais justo, melhor e mais harmonioso. É interessante que você, pai e você, mãe,
Conheça também o seu tipo de personalidade para perceber que o seu jeito é só o seu jeito e é complementar e não o oposto ao do seu filho ou da sua filha. 2. Ao perceber sinais dos traços de personalidade do seu filho ou da sua filha, estimular aqueles pontos fortes e também ajudá-los a não ficar com nenhum ponto muito fraco. Afinal de contas, a gente melhorar aquilo que já tem de bom e cuidar daquilo que precisa ser aprimorado é um dos pontos mais interessantes para chegar na melhor versão de nós mesmos.